As pessoas aí são extremamente bem, né, de vida financeiramente, mas emocionalmente se encontram abaladas, e é natural nessa nossa vida atribulada do dia a dia, a pessoa tem um contratempo ou outro, mas às vezes ela adoece sério e precisa de uma palavra amiga, e a pessoa que está dando essa palavra está doando mais do que qualquer quantia que ela poderia doar, né? A reflexão só estendemos um pouco aí, mas acho que valeu. Vamos à nossa prece então, para começarmos aí nossa leitura, nosso capítulo de hoje. Pai amado, Jesus, nosso mestre querido, querida Joana de Ângeles, nossa mãezinha e protetora, estamos aqui mais uma vez reunidos para, em nome da palavra do bem, refletirmos sobre a vida do grande mestre Francisco de Assis, que nós consigamos introjetar esses ensinamentos, vivenciados na prática por Francisco, que nós consigamos seguir os seus passos. Muito obrigado, graças a Deus. Eu acho que não, acho que foi no anterior a esse. Foi no final. Esse é o segundo. É? Então peraí, eu acho que foi. Eu acho que nós paramos nesse slide, eu não sei se confere, se nós entramos no próximo ou não. Alguém lembra? É verdade. Então vamos daí, mas bem no finalzinho. Capítulo 12, né? Finalzinho do 12, né? Finalzinho do 12. Bom, ele estava na conversa, não é, com Cristo, e ele ouvia claramente ali as diretrizes, o que ele precisava fazer, e que ele prontamente acatou, não é? Percebeu que realmente essa era a sua missão. E, no final de tudo, ele deu graças a Deus, Francisco, né? Não tenho dúvidas de que, por processos que desconheço, falei diretamente com Cristo. Eu acho que esse ponto a gente viu. Nós não vimos o slide seguinte. Operavam-se em Francisco grandes mudanças. O pai já estava preocupado com ele, que por vários dias de nada cuidara, somente andando, conversando com os servos e empregados, não dando atenção, como antes, às ordens de Pedro Bernardone. Despertava-se nele a sua real personalidade, bem como conscientização do que deveria fazer. Era como se outro Francisco estivesse surgindo. Saltou dentro de uma carruagem e falou com energia ao cocheiro: toca para as terras do senhor Bernardone. O cocheiro, acomodando-se prestativo, respondeu com delicadeza: qual delas, senhor? Ele, já refeito, respondeu com afabilidade: Abel, desculpa-me o modo como te falei quando subi a carruagem. Se ficaste ofendido comigo, peço-te desculpas. Olha que lição de moral, não é? Ele errou, porque por algum momento ali ele estava descuidado. A nossa lição é sempre vigiar e orai. Ele perdeu a vigilância por um determinado momento e acabou ali agindo como se fosse o próprio pai, assumindo ali a postura de um Bernardone, não a sua essência espiritual. Então ele chegou e falou: vamos lá, toca para a terra tal, ou toca para a terra dos Bernardone. Só que ele percebeu que a essência dele é muito mais pura do que isso, é trabalhar com afabilidade, com amor, tratar o semelhante como gostaria de ser tratado, né? Ele percebeu no mesmo momento. Isso aí acontece muito com a gente, muitas vezes nós nos culpamos, né? A questão da culpa é prejudicial para a própria pessoa, não serve de nada, só serve para despertar. A culpa tem que ser só um estalo, um momento passageiro que num piscar de olhos acaba, só para a pessoa se situar e se encontrar novamente ali naquele caminho. Olha, não é isso que eu tenho que fazer, vou pedir desculpas e vou passar a trabalhar de uma forma melhor aí esse meu convívio com o funcionário lá do pai, não é? Chegados ao seu destino, numa das fazendas, a gente vai ver aqui, Abel parou os cavalos, banhados de suor, logo os encostando juntamente com o fiacre em uma grande sombra, que uma árvore amiga ofertava. Acho que é árvore, não árvore. Árvore? Eu desconheço esse termo árvore. Conhece? Árvore. Eu acho que é árvore, enfim. Uma árvore amiga ofertava. Francisco desceu sentindo-se livre, respirando o ar puro dos campos.
natureza o favorecia pela sua própria natureza espiritual na compatibilidade das vidas puras. Entrou no casarão, onde deparou com dezenas de servas correndo um lado para outro, em ocupações variadas, desde a limpeza ao preparo do alimento destinado aos servos que rompiam o eito de trigo, sob a severa vigilância de vários feitores truculentos. Acho que está com um pouco, não sei, algumas falhas aí no texto, mas dá para compreender, né? Francisco desceu um despenhadeiro correndo e cantarolando, deslizando os olhos em todas as direções no monólogo sem precedentes. Meu Deus, por onde devo começar? Quero fazer alguma coisa de bom em benefício da humanidade. Essa questão aqui do monólogo também é interessantíssimo, porque um monólogo nada mais é do que uma conversa com você mesmo. É a busca do ego, muitas vezes pela sua própria essência, pelo seu self. O ego, quando encontra-se perdido, entra em conversa consigo mesmo. O que eu tenho que fazer agora? Calma, respira, não é? Vamos buscar um caminho aqui para esse dilema, para esse problema. É uma conversa do ego, dessa personalidade, o Rodrigo, o Daniel, aqui Francisco, encontrando ou buscando encontrar na sua própria essência as respostas para aqueles questionamentos ali. O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer aqui? O que eu devo fazer aqui? Eu estou aqui numa fazenda com vários servos. Qual é a minha função aqui nesse momento, né? Essa conversa, essa reflexão é válida para tudo nas nossas vidas, né? Senão nós ficaríamos constantemente ligados no automatismo, vivendo dia após dia, cumprindo tarefas. Seríamos apenas cumpridores de tarefas. E essa não é a nossa função aqui, cumprir somente essas tarefas do dia a dia. Eu vou no meu trabalho, eu vou voltar para casa, depois eu vou pagar uma conta, depois eu vou fazer isso. Claro que isso é importante, a gente vive no mundo material, você tem que fazer e cumprir as suas tarefas, né? Mas, para além disso, temos problemas no nosso dia a dia. Como lidar com esses problemas? Nada mais, nada menos do que consultar a nossa própria essência divina. As respostas estão gravadas na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos, as leis divinas e as respostas, todas estão dentro, nada fora. As pessoas buscam coisas fora, buscam alegria numa compra de um produto, buscam alegria, às vezes, na companhia de algum amigo, buscam alegria num trabalho, buscam alegria na bebida, uma fuga, na verdade, não é? Ou em qualquer outro tipo de entorpecente. Mas, na verdade, a resposta e a verdadeira alegria está dentro da pessoa, quando faz um trabalho de introspecção. Não é? Eu acho que Francisco, com esses diálogos que ele tinha com Deus, muitas vezes ele também conversava consigo mesmo nesses monólogos. É interessante. Bom, dando continuidade, como é difícil ser útil, como é difícil compreender os nossos deveres diante da nossa consciência. Como é constrangedor a gente ver e sentir a opressão nos outros. Olha o dilema que ele está passando aqui. Ele sabe que a consciência dele traz uma diretriz, e a dele é bem clara, é bem límpida, porque ele tem um acesso muito mais amplo à consciência dele, porque isso já vem sendo trabalhado geração após geração. Geração não, né? Encarnação após encarnação. Ele sabe que o certo não é escravizar as pessoas, ele sabe que o certo é tratar todo mundo com respeito, inclusive todos os seres vivos, como os animais. Só que olha o dilema em que ele se encontra. Ele está ali encarnado, vendo que as suas ações o levam para um outro caminho, diferente do comando que a consciência traz. Isso acontece com a gente a todo momento. Por mais que nós tenhamos aí o ímpeto de disfarçar, criando desculpas, mas é só dessa vez, poxa, eu tratei a pessoa mal, mas também, olha só o que ela me fez. Né? Por mais que tenhamos desvios, desculpas, a nossa consciência está lá, não cai nisso, não cai nisso. Tanto é que no fundo, nós sabemos se estamos agindo correto ou não. Por mais que as desculpas sirvam apenas como um paliativo momentâneo, depois volta. Aquela dor na consciência volta, né? E é esse momento aqui que ele se encontra, não é? Num dilema entre o que ele faz e o que ele deve fazer. E todo mundo se encontra nesse dilema. O que a gente faz não necessariamente é o que a gente deve fazer, né? Como é constrangedor, diz ele. Não posso parar mais e as ideias fervilham em minha mente, qual uma vasilha de água em demorada fervura.
Sei que o destino me reserva uma parcela de luta em favor dos que sofrem, e graças aos céus não me falta disposição. Eis que me empenho contigo, Jesus, para que me ajudes. Mestre, abençoa as minhas atitudes e não deixes que eu entre em caminhos que não condigam com a verdade e com o amor. Olha o pedido de forças aí. Ele se vê humildemente frágil diante da força de Deus. Ele se percebe falível. O humilde se percebe falível. O orgulhoso, ele se compreende falsamente, mas se compreende infalível. Por isso que o orgulhoso não consegue lidar bem com uma crítica, porque ele se percebe infalível. Ele é o melhor, ele é o todo-poderoso daquela área do conhecimento, seja num trabalho, ou enfim, ou ainda numa pseudo-bondade, a pessoa melhor daquela família ali, o mais caridoso. Quando alguém fala que não é bem assim, a pessoa fica um pouco sentida. Isso é orgulho ferido. O humilde sabe as suas potencialidades, conhece a sua falibilidade, sabe que é falível. E não coloca essa força somente nele, mas coloca principalmente em Deus. Essa confiança em Deus é uma das maiores expressões da fé que nós podemos ter. Né? Saber que eu posso falir, vou fazer de tudo para não falir, mas eu deposito e peço a Deus forças para não cair. Ao parar cansado da caminhada realizada, contemplou enorme várzea e presenciou um espetáculo constrangedor que muito o desagradou. Em cada eito de 20 servos, um feitor, estalando o chicote, acertava de vez em quando nos lombos nus de alguns que somente tinham a liberdade de gemer, mas não de parar. Né? Aquelas atrocidades que nós conhecemos aí da escravidão. E ainda hoje nós temos situações análogas à de escravidão. Tem um combate forte da Justiça Trabalhista, do Ministério Público do Trabalho, em combate à escravidão e à situação análoga de escravo. Ainda hoje, você pensa, poxa, mas em pleno século XXI, sim, 2016, nós temos ainda pessoas subjugando outras ainda violentamente. Nem bem começara a sentir revolta no coração, compreendeu por que estava ali, acalmado pela razão, trabalhada por sua mãe e por Jarla. Ao responder, lembram da Jarla? A Jarla que era da família, né? Como se fosse uma irmã, uma tia ali de Francisco, era serva para o pai dele, né? Para o Bernardo era uma serva, mas para a mãe e para ele eram ali da família. Ao responderem às suas perguntas, mesmo assim, no seu íntimo, só uma questão, lembram que Francisco, deitado no colo da mãe, fez algumas perguntas, que ela pediu um tempo para responder, trouxe uma resposta bem pontual, que ele ficou depois refletindo? Então, ele se lembrou aqui dessas considerações feitas pela mãe e pela Jarla, mas mesmo assim, no seu íntimo, acendeu-se um fogo, não de revolta, mas de piedade para lutar com todas as forças em favor daquela gente, cujo tratamento era inferior ao concedido aos animais. Inferior ao concedido aos animais. Né? Até um passado recente, nós tivemos esse mesmo constrangimento que Francisco teve lá, quando ficou encarnado em Assis. Não tem muito tempo que deixamos de ter oficialmente, existe ainda de fato, mas oficialmente, não tem também muito tempo que deixamos de ter a escravidão, não. Temos vários filhos de escravos ainda aí. Né? Até pouco tempo, não sei se ainda hoje, mas até pouco tempo, tínhamos escravos vivos, né, que tinham nascido ainda na época da escravidão, e, enfim, não sei se ainda resta mais alguém, mas vocês vejam como é recente isso. É extremamente recente. E olha o que é interessante aqui. A questão da revolta. Ele viu, isso hoje é fundamental, porque é um assunto extremamente atual. Ele viu aquela situação ali, que era de extrema injustiça, e ele teve o quê? Piedade. Ele não teve revolta. Não teve revolta. Hoje em dia, em prol de uma justiça, as pessoas, em vez de piedade, estão tendo revolta e ódio.
Nunca houve tamanha amplitude ao discurso do ódio, nunca, como nos dias de hoje, por conta das redes sociais, que conectou o mundo aí melhor do que qualquer outra era aí que nós já tenhamos vivido. Até quando surgiu a internet, a informação era facilmente divulgada, mas depois das redes sociais ficou mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. E as pessoas, a psicologia já explica isso, né? O indivíduo numa multidão, ele se sente protegido por aquela multidão e ele acaba tendo atitudes que ele não teria isoladamente. Me parece, não tem nenhum estudo concreto sobre isso, mas eu acho que com o tempo o pessoal da área vai desenvolver, me parece que pela internet, nas redes sociais, a postura é a mesma. Você encontra a pessoa na rua, dificilmente ela teria um discurso de ódio e agiria com tanta agressividade. Mas, se for numa rede social, no Facebook, num grupo de WhatsApp, parece que a pessoa está defendendo a pena de morte. Se de fato não tiver, parece que está. Não é? Com todo o ódio, com toda a raiva, é um sentimento de vingança. E nunca, nunca nós tivemos um sentimento negativo acabando com outro sentimento negativo. Eles só se somam. As forças só se somam e é muito mais danoso. Sempre um sentimento positivo anulou um sentimento negativo. Isso desde que o mundo é mundo, porque isso é energia. Isso é energia. É física, né? É física. E as pessoas ainda não compreendem isso. Nessa pequena lição que nós vimos aqui, ele poderia ter tido raiva, ódio, olha que absurdo, como é que pode um ser humano tratar o outro assim? Você vai ver o que é bom, você vai sentir na pele o que está acontecendo com eles. Isso daí não é justiça. Isso é olho por olho, dente por dente, que já acabou há muito tempo. Isso não é justiça. Justiça é compreender aqueles mecanismos que levaram aquelas pessoas a praticar aquele erro, dar a possibilidade do malfeitor se redimir e amparar o ofendido, ponto. Qualquer outra coisa que venha a trazer um sentimento de vingança, vou fazer passar isso porque o outro passou também. Não é justiça. Não sei se você queria falar alguma coisa. Eu ia falar que ele falou da internet, essa coisa de fomentar o ódio, que é muito mais fácil. Teve um programa, eu não lembro qual era o nome, acho que é CQC que eu vi uma vez, eles faziam assim, eles iam atrás de quem ficava xingando na internet. Aí ele pegava a pessoa, que em determinado caso, ela ia lá, essa daí tem que fazer isso, aquilo, horrorosa, xingava ela toda. Aí quando ele ia lá e encontrava com ele na rua, sozinho, ele, né, ele mesmo, né, eu fazia assim, mas vem cá, por que você xingou fulano lá? Só porque ela não pensa como você? Só porque ela não age como você? Aí o cara parou e fez assim, hã? Não, você viu que você falou que ela merecia morte, que ela merecia, porque são coisas horrorosas, que não é, ele não fala só assim, eu não gostei. Geralmente quem fala, que eles chamam de haters, sei lá, né, são os que fomentam esse ódio todo, ele falou coisas horrorosas. Você viu que você falou que ela devia morrer, que ela devia fazer isso aqui? Ele assim, realmente, eu não pensei quando eu falei. Geralmente é a massa. É quando você se envolve, se deixa levar por sentimento naquele turbilhão, que é onde a gente vê aqueles casos de lixamento na rua, pessoas que vão fazer coisas que depois param e pensam. Vocês lembram do caso daqueles meninos que já tem um bom tempo que espancaram uma moça na rua, uma doméstica, eles achando que ela era uma prostituta? E se fosse? Que direito você tem, né? E um falou, poxa, eu fiz sem pensar. Porque eu estava ali envolvido, eu nem queria ter feito, mas estava todo mundo fazendo. E isso é muito ruim, né? É quando uma pessoa age sem pensar. E isso acontece. E na internet, você tem aquela coisa de você se esconder. Você está na sua casa, ninguém vai lá bater em você. Você fala, né? As pessoas não pensam, não está no seu grupo. Às vezes a pessoa vai falar lá numa página que ninguém conhece. Está se escondendo, né? E aí, quando você não pensa, porque tem todo mundo xingando, você xinga também. Está todo mundo batendo, você bate também. Hoje. Exatamente, ela está falando do racismo. Consegue. Tanto que esse rapaz foi identificado. Ele foi até lá, a casa dele. É ignorância, né? De achar que está se escondendo atrás de um computador, que hoje em dia não tem mais isso. Né? E aí a gente libera um monte de conflito ali, né, na internet. Né? É a raiva, a inveja, o ciúme, o racismo. A nossa essência, sem querer. Né? A gente está disfarçado, ele está atrás, está em casa, no quarto, ninguém está vendo.
Exatamente, né? As máscaras caem, né? Naquela coisa do Big Brother, que você fica ali muito tempo, você não vê mais as câmeras, você vai vivendo aquilo ali e vai realmente dizendo quem você é, né? Quais são os seus valores, né? Morais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque refletir sempre. Porque não é porque... Por que estão falando mal? O que estão falando mal? Qual é a atitude que está sendo trazida naquele momento ali? Eu não concordo? Francisco mostra isso o tempo todo. Eu não concordo com as atitudes do meu pai, a postura que meu pai assume, mas é o meu pai. É ele ali. Eu vi um preparo, foi a Júlia que fez, e ela falando da projeção, porque o que o outro me incomoda, eu tenho dentro de mim. Que a Joana traz isso o tempo todo. Então, se tem dentro de mim, sou eu que tenho que ser trabalhado. Então, se aquilo ali que está acontecendo me incomoda de uma forma que eu falo mal, para e pensa. Por que será? Pode ser que não seja da mesma forma que está acontecendo com o outro. Uma vez a gente estava conversando, a Cris levantou esse assunto de que o que tem no outro que te incomoda tem em você. E eu falei, poxa, será? E eu fiquei refletindo aquilo, eu fui falar para ela que tinha uma coisa que acontecia com uma amiga minha que eu não concordava, e aquilo me incomodava de uma maneira imensa, só que eu não sentia aquilo que ela tinha, eu tinha certeza. Aí ela falou assim, mas vem cá, de repente a forma como a sua amiga sente não é como você sente. Era como se fosse traição. Ela estava traindo uma pessoa que eu não estava de acordo, e aquilo me incomodava muito, e eu não era uma pessoa que traía ela. Mas vem cá, você já parou para pensar se você não se trai? Preste atenção, o que a traição é para você? O que te ofende tanto a traição? Em você mesmo. E aí você vai refletindo. E realmente fazia coisas que eu traía a minha vontade. Eu fazia coisas que não estavam de acordo comigo. Então, o que ela estava fazendo, na verdade, estava me ofendendo porque era a mim que eu estava vendo. Poderia ser de uma forma diferente que ela estava traindo, mas a traição estava dentro de mim, em alguma forma. Então, o sentimento que nos nasce no outro está trazendo alguma coisa para a gente. Que seja traição, que seja leviandade, egoísmo, fúria. Nós temos dentro de nós. A raiva que o outro faz eu sentir é porque essa raiva está dentro de mim. E se ela está saindo, que é o que a Cris fala o tempo todo, que a Joana traz para a gente, é a consciência que a gente tem que ter. Não é ruim sentir. O ruim é você negar o que você sente. Porque quando você sabe o que você sente, você trabalha, estuda e vai fazendo aquela raiva, aquela inveja, aquele ciúme, aquela força negativa se transformar em conhecimento e transformação, que é o que Francisco traz para a gente. Nós sentimos tudo isso. Ele também ficou chateado com o pai dele, né, quando ele descobriu aquilo tudo. Mas ele foi lá e fez o quê? Eu tenho que trabalhar esse sentimento dentro de mim, porque o meu pai eu não mudo, eu mudo só a mim. Então, eu tenho que aprender a respeitar ele para que entender que aquele ser vive daquela forma, como ele reage e vive no mundo, e eu tenho que entender como é que eu posso transformar isso dentro de mim, esse sentimento, para que eu possa ser positivo, tanto para mim quanto para ele, que é o exemplo. E a gente vê ao longo da vida dele inteira, não só como Francisco, mas como João, que a gente estudou, esse exemplo de tolerância com o outro. Exatamente. Que eu acho que é por isso que tem tanta depressão, é tanta culpa. A gente bota uma culpa imensa em cima da gente, a gente culpa a humanidade por tudo e a gente também. A gente não se movimenta, a gente não faz o exercício do autodescobrimento, da autoanálise, da transformação, que é tão necessária para a gente se libertar. A hora da gente agora, nesse momento da humanidade, é despertar. Transformação do nosso ego em self, né? Que é difícil, a gente sabe. Sim. Exatamente. Que a gente pode olhar para aquela situação e julgar esse nosso irmão. Mas ele agiu, sabe Deus lá como? Foi desespero, porque não tem outra explicação. Desespero, falta de esperança, falta de amor. Por isso que é tão importante a gente trazer desde criança as crianças para Jesus. Não é pastor, não é igreja, vai levar para... Não, gente, isso é para salvar a gente do desespero, da falta de esperança, porque as dificuldades virão na nossa vida, e se a gente não tiver uma base, a gente cai, porque mesmo com a base a gente cai. Cai.
Exatamente. Porque mesmo a gente entendendo é difícil, mesmo a gente tendo todo esse amparo da espiritualidade, a gente sente a dor, a gente sofre, a gente se ressente, a gente fica triste, a gente muitas vezes se lamenta, mesmo tendo o amparo, mesmo tendo o estudo. Você imagina sem você sem nada. Você é totalmente materialista no sentido de não conhecer esse mundo espiritual, sabendo que você está aqui para evoluir, que vão vir as provas sim, que elas são para te despertar, que elas são para que você evolua, que não importa você ficar sem dinheiro um tempo, porque não está sozinho. E o sem dinheiro pode ser para despertar. A doença é para despertar. O desencarne é para despertar. Tudo é para despertar. É difícil ter essa clareza no momento da dor? Mas caminhando e estudando, e aí a gente vai lá e pega o evangelho na hora da dor, aí ele vai lá e te dá um sacode, porque Ontem eu estava triste, lembrando da minha mãe, né, que a gente é recente, né? Eu fiquei lá, aí eu falei assim, mas eu não posso fazer isso, porque, ela vai sentir, nem com ela nem comigo, não é justo. Aí o que eu peguei? Constelação familiar Joana, lá desencarnação e família. Gente, maravilhoso, me tirou na hora daquela situação. Isso são gotas de luz na nossa vida. Porque se eu não estou com aquilo ali, e eu não tenho esse estudo, o que eu ia fazer? Chorar, me lamentar, coitada de mim, porque ela foi, aí vem aquela lamentação, vem aquela dor, vem toda aquela situação de desespero, e a gente vai afundando e vai ficando cada vez, porque é um vício. Aí a gente se bota de vítima, a gente se apaga, chora, porque dói. Sofre mesmo, a gente não quer que aconteça com a gente, porque o outro pode. Todo mundo vai morrer, menos ninguém da minha família. Né? Isso a gente fala que todo mundo é espírito, lá em casa ninguém morre. Se morrer, né? Então é isso que vai acontecer. Então o amparo que a gente recebe é muito grande, e o conhecimento traz o quê? Lucidez. E essa coisa da massa, se a gente se deixa levar, se a gente não pega essas coisas que a gente estuda, essas gotas de luz que a espiritualidade mandou para a gente, todo esse cabedal de estudo que a gente tem à disposição da gente, que é para nos amparar e nos preparar para um mundo muito melhor, que é esse mundo que está vindo, a gente vai ser mais um na massa. A gente vai estar xingando lá no Facebook, a gente vai estar lá vendo uma coisa horrorosa na rua e se juntando, em vez de fazer uma prece para que aquilo ali... Entendeu? Mesmo que na hora venha um sentimento ruim, que a gente vem. A gente cai no ruim, mas lembra, não é bem assim, assim eu não ajudo. E a ideia é o quê? Ajudar sempre. Porque a gente fazendo com o outro, a gente está vindo para a gente. Não tem aquilo que... tudo que acontece com o meu irmão, acontece comigo, porque reverbera no universo. Toda e qualquer situação. Energia, a gente está mergulhado nessa energia. Então, energias boas e ruins, é onde a gente está. Se a gente conseguir elevar qualquer pouquinho que seja, é para a gente mesmo que a gente está elevando. E é isso que Francisco vem falar o tempo todo para a gente. É a necessidade dessa transformação e desse exemplo tão forte que esse ser tão iluminado, que graças a Deus está voltando para cá, que maravilha, ele deixou para a gente. Essa matéria desses caras do CQC eu achei tão maravilhosa, porque o cara ficava tão constrangido, vocês não têm noção, não sei se alguém viu, ele ficava com a cara assim de tipo... Caramba, pra quê? Aí ele chega, teve um que falou assim, não, realmente eu tenho que pedir desculpas. Então você vai lá pedir desculpa para a pessoa, aí ele falou assim, putz, pior, já estava pior, já era melhor pedir, pede logo desculpa, né? Porque já estava todo mundo te vendo, né? E aí ele pedia desculpa, ele realmente ficou muito constrangido, que lição que esse cara teve, né? É uma coisa horrorosa, gente. Uhum. Eu vi. Acho que é o video show, né, que fazia isso, né? Alguma coisa assim. Gente, por isso que a gente não pode. Outro dia eu estava falando pro meu filho falou uma coisa, eu falei, que coisa feia, riu com ele. Mãe, desculpa, eu falei sem pensar.
A gente faz coisas sem pensar. Só que não pode. Se a gente parar para pensar que o sem pensar é o que vai fazer com que a gente sofra consequências, então a gente tem que pensar. Por isso que você ganha muito mais em silêncio. Você vai discutir com uma pessoa enraivecida e querer gritar mais alto que ela, você vai estar tão enraivecido quanto ela. E aí, vai melhorar? Não, vai virar uma loucura. Um vai falar cada vez coisas piores para o outro. E aí? É essa a atitude? Não. Porque não vai resolver, vai piorar a situação muitas vezes, né? No momento de raiva, a gente diz coisas, né, que realmente não era aquilo bem que eu queria dizer. Depois a gente pensa assim, né? Não era bem assim. Mas na hora a raiva, né, o melindre, cai tanto na gente, aquilo é tão profundo que a gente revida. Revida. A gente tem um obsessor que está sempre a postos, né? Coitado do obsessor, a gente que obsedia ele, né? Que arruma sempre a culpa para ele. O obsessor que não aguenta mais, o obsidiado. Fala, pelo amor de Deus, me deixa que eu preciso ir, não está me deixando. Exatamente. Bom, paramos aqui, desceu devagar o tortuoso trilho que levava a várzea e percebeu que, ao ser avistado pelos feitores, estes aliviavam o arroxo. Um deles veio depressa dar-lhe atenção, pois reconhecera ser o filho do patrão. As tuas ordens, jovem senhor. Trouxeste alguma ordem da parte de teu pai para que seja executada nas terras do Apolo? Ou os ventos que te trouxeram anunciam somente boas-vindas e esperanças para todos nós? E o feitor calou-se, esperando a fala do Senhor. Francisco controlou-se intimamente, sorriu com amabilidade, mesmo a contragosto, e disse ao capataz: Benevenuto, venho da parte da paz. Graças a Deus, os ventos que me trouxeram são realmente os ventos da esperança. A minha presença aqui talvez seja um grande reforço ao meu coração. Um começo de lutas que dificilmente têm uma existência. Isso que a Tati acabou de falar, está aqui, ó. Francisco controlou-se intimamente e sorriu com amabilidade. Ele teve o sentimento, mas ele conseguiu racionalizar o sentimento. Se ele se controlou, foi porque ele teve algum ímpeto, que ele percebeu não ser ali o melhor caminho a ser seguido, né? De repente, repreendeu o indivíduo: por que você está fazendo isso? Eu gostaria que fizesse com você. Que seja, enfim, ainda uma repreensão. Ele controlou, pensou, e ele acabou agindo, e não apenas reagindo, agiu conforme a sua consciência, né? Esse momento que muitas vezes a gente perde e depois se arrepende. Esse momento de reflexão, na hora de controlar os sentimentos, se você perde, depois você só pode pedir desculpa mesmo, né? Porque a palavra que foi falada, não volta atrás, né? Bom, muito bem. Vamos para o próximo. Foi não. O rude homem não percebeu a profundeza da sua filosofia e perguntou: o senhor tem alguma ordem? Tenho, respondeu pausadamente Francisco. Os servos devem estar todos na hora da refeição no casarão, sem que falte um. Quero falar com eles. O capataz apreensivo respondeu: eles comem ao pé do serviço. É ordem do senhor Bernardone. Francisco, cortando a frase do interlocutor, acentuou com energia: faze todos eles subirem hoje para comer no casarão. O feitor pediu desculpas e terminou: sim, senhor, eles irão. Francisco subiu por outras vias em direção à sede da fazenda para esperar os servos, conversar com todos e aproximar-se daqueles corações sofredores que se tanto estimava, como se Deus estivesse convocando para altos trabalhos de nivelamento humano. Passou pelo meio de um pomar e ficou estarrecido com a vida exuberante. Colheu algumas frutas e começou a deliciar-se com a oferta dadivosa das árvores. Agradeceu à mãe natureza pela comida que ele degustava com prazer. Os pássaros voavam aos bandos cantando e ele percebia pela intuição que era uma canção de louvor ao Criador de todas as coisas. Uma rede de fibras balançava-se no alpendre por entre folhagens. Dentro dela, o filho de Bernardone punha seus pensamentos em ordem. Em sua mente foi ateada uma fogueira de ideias e perto dela o coração batia descompassado, tentando, com descomunal esforço, ajudar o raciocínio na grande dinâmica do bom senso.
Francisco largara o corpo por instantes, o espírito livre, em outra dimensão, mudou um pouco de ideia, sem, contudo, mudar a preocupação de servir. Olha a meditação aí como é importante, né? Ele não fez nada mais, nada menos do que meditar. Ele conseguiu se acalmar, se liberar ali do seu ego e entrar em contato aí com outra dimensão, né? Que com certeza fez muito bem a ele. Cresceu mais o sentimento do bem, clareando-lhe a inteligência no plano espiritual. Mesmo no pouco tempo que lhe foi dado permanecer nesse estado, alguém lhe soprou aos ouvidos da alma: Francisco, não tentes mudar o destino destes homens de uma só vez. Cada um está no lugar certo, pelo bem que a natureza lhes quer. Os desígnios da providência não falham, meu filho. Falaram exatamente o que a mãe e a Jarla tinham conversado com ele tempos antes, né? Ou seja, percebe que não há mal nenhum que não aconteça em endereço errado, né? A pessoa que está passando por aquilo vai passar, seja por aprendizagem, seja por readequação ali de alguma falha vivenciada. A questão é a seguinte: sempre que possível, o ser humano ele tem o dever de ajudar a abrandar a dor do outro, sempre que possível. A questão é, tudo precisa ser feito de forma estruturada, organizada. Não adianta todo mundo querer salvar todas as pessoas do mundo sozinha, que não vai conseguir. Se o trabalho for feito aos poucos, mas continuamente, e de forma concreta, de forma segura, até o final da vida a pessoa vai continuar trabalhando no bem dos outros. Agora, se ela quiser salvar a humanidade toda, e começar a procurar os jornais, e começar a fazer campanha disso, campanha daquilo, fazer tudo ao mesmo tempo, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, talvez em poucos meses ela não dê continuidade a esse trabalho, né? É o famoso, dito popular aí, fogo de palha. Então, calma, não se desespere, foi o que basicamente foi passado aqui para ele. As coisas que estão acontecendo, estão programadas para acontecer, você está aí para ajudar, mas calma, tudo tem o seu tempo, né? E não penses que eles se encontram desamparados. Mais uma coisa, ninguém está desamparado. O sofredor também tem o amparo. E depende dele observar. Aquela história que a gente falou ali da porta que abre por dentro. Ele pode ter também toda a ajuda do mundo, se ele não abre o seu íntimo para essa ajuda, todo mundo pode querer ajudá-lo, que não vai ter como ele receber essa ajuda, porque ele não se permite. Pois cada criatura recebe de acordo com o plantio que fez em eras remotas. Com o plantio que fez em eras remotas. Ao que se colocam como embrião da vida, lhes são dados processos compatíveis com as suas necessidades, para que no amanhã ressuscitem para o amor, para a caridade e para a paz. Tu, por vezes, crias sofrimentos que não existem no sentir destes filhos. Às vezes, o sujeito que olha uma situação difícil ali para com o irmão, ele está colocando mais dificuldade na situação do que a própria pessoa que está vivenciando. A pessoa tem a consciência de que está passando por aquilo porque tem que passar, está lidando muito bem com o desafio, mas às vezes você não lidaria bem com esse desafio, você fala, nossa, olha que absurdo, coitado. E a pessoa ali está bem da vida, não é? É amparar sem sofrer, porque senão você vai fazer parte do sofrimento da pessoa, você vai se contaminar com aquilo. Você precisa ter uma certa equidistância. A equidistância é o ato de amor. Eu vou praticar o que precisar ser praticado aqui. A pessoa está com fome, eu vou dar comida. A pessoa está com frio, eu vou dar uma coberta. Mas eu não posso sofrer junto. Sim. Não posso me deixar contagiar pelo sofrimento. O sentimento que deve contagiar a gente é o amor, a indulgência, não é? A solidariedade, isso sim. A gente pode se contagiar à vontade. Agora, jamais com o sofrimento do outro, senão você não vai estar contribuindo nada para ninguém, nem para o pessoal. E é exatamente que, se a gente já sabe que não existe injustiça, e que cada um vai viver aquilo que é necessário, não quer dizer que eu vá ver o outro sofrer e vá abandonar ele. Se eu posso ajudar, eu ajudo. E se eu me contaminar com a dor dele e ficar sofrendo junto, eu estou ajudando? Não. Eu estou gerando mais sofrimento. E, de repente, como ele falou ali, cada um está numa etapa evolutiva.
a dor que ele está sofrendo, a vida que ele está tendo, às vezes, para mim, vai ser dolorosa, mas para ele, não. Várias pessoas vivem muito felizes sem quase nada. E que, às vezes, a gente olha e fala assim, meu Deus, como é coitado. E coitado, ele está vivendo melhor do que você. Você nem pensa, você está cheio de conta para pagar? Ele não tem nenhuma. Ele tem uma casinha, a comidinha dele só, e está feliz. A gente não. Então, se a gente tem sempre que ter isso na nossa mente. Se a cada um vai ser dado de acordo com a sua compreensão, necessidade. Vai vir para mim aquilo que eu preciso. Deus sabe exatamente onde vai nos tocar. Então, o meu irmão está recebendo a necessidade dele. Não quer dizer que eu posso olhar para ele. Não, ele está sofrendo desde ele precisa. Não vou fazer nada, porque se ele está passando fome, Deus mandou isso para ele, porque ele precisa. Não é isso. Isso é um exercício para a gente também. Para eu exercer a caridade naquele irmão. E ele saber receber, porque às vezes ele também está precisando da humildade. Pode falar. Claro! Você já viu um monte de gente, tem um monte de matéria assim, de pessoas que eram altos executivos, abandonaram tudo e foram viver na praia. Lá em Porto Seguro. Com... Gente, porque cansou daquilo tudo, né? Isso acontece, são transformações. Mas assim, a gente tem que entender que, às vezes, não é porque o outro está numa situação que para mim é ruim, seja ruim para ele também. Porque a simplicidade para ele está ótima, está maravilhosa. Eu tenho que trabalhar todo dia, meu dia... Não quer dizer que sofra. Tanta gente feliz que a gente vê, que tem pouco, né? E aí a gente acha que o pouco é sofrimento. Então, entender que cada um vai ter a sua prova, né? A sua existência de acordo com aquilo que precisa. Que Deus sabe e que eu posso também ajudar sempre que eu puder. E como? Não só com o material, mas com uma palavra, solidariedade, apoiando, visitando, conversando, né? Doando meu tempo. O exercício de caridade, de transformação também muito grande é o domingo, que vem as pessoas carentes, que a gente vê, que a gente está ali conectado com aquelas crianças, você sente o amor, a necessidade de amor, e você trabalhar a caridade sem se envolver é muito difícil, e é um exercício. Por isso que quando a casa chama para trabalhar, é muito bom, porque você trabalhar o amor é um exercício maravilhoso. Você doar sentimento, você doar amor, e para aquelas crianças que estão ali também precisando tanto de um carinho, de um amor, de um afeto, só de um sorriso. Que é isso que a gente está aqui, né, para fazer. É transformar. E a gente transforma trabalhando. Por isso que é muito bom trabalhar na casa espírita. Você está exercendo o tempo todo aquilo tudo que a gente fala, o amor, o amor, o amor, o amor. Isso é importante para a gente. O exercício é muito importante. Por isso que o trabalho na casa espírita é muito importante. É muito importante a gente se dedicar a qualquer coisa. Ah, mas a cantina é agora o que me cabe. Ah, mas não sei o quê, é o que me cabe. Encher o copinho d'água, passar um pano no chão, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer atividade útil, que seja útil para alguém, é uma atividade que está sendo ali prestada com amor e vai ter, claro, o seu retorno imediato, você vai se sentir bem, né? Eu achei interessante ali que eu ia falar naquela hora que ele botou ali. Peraí. Certo, a natureza diz que cada um está no lugar certo pelo bem que a natureza lhes quer. Os desígnios da providência não falham, meu filho, e não penses que eles se encontram desamparados. Vocês lembram que ele colocou a parte de Jesus do lado de fora e a maçaneta? André Luiz ficou anos no umbral. Ele precisava passar aqueles anos no umbral para ele despertar. Ele só foi socorrido quando ele pediu o socorro. Se ele não tivesse passado aqueles anos no umbral, ele não teria despertado. Então, era uma necessidade do espírito dele ter aquele sofrimento para ele despertar para além da matéria. Então, se a gente, são muitos exemplos que tem que para a gente ver que a necessidade que a gente passa é para despertar. E bem dizer essas necessidades é compreender que Deus sabe exatamente do que a gente precisa e que aquilo é bom para mim. E que uma hora, daqui a pouco, a gente vai entender por quê. Que foi o que aconteceu com o André Luiz. Depois que ele tem aquela transformação, ele vai para o nosso lar, começa a trabalhar, e mesmo assim ainda tem que passar por mais transformações, né? Porque ele chega lá querendo já trabalhar, e não é bem assim. Não, você era médico lá. Aqui, peraí. Aqui é outra coisa.
né? Então, a gente tem que entender isso. Todas as necessidades, a dor que ele passou naquele momento, a dor que nós passamos, é para o nosso espírito, é para o despertar da gente. Então, sempre, sempre vai ser assim. Vamos tentar pensar sempre assim, para ajudar a gente a ultrapassar essas situações. Ajuda pelo menos você não sofrer com a pessoa, né? Você se compadecer da situação e buscar no possível ajudar. No possível ajudar. E nós colocamos esses ideais de felicidade, nós colocamos ali o carro do último tipo como sendo o ideal de felicidade, nós que colocamos ali a conta bancária recheada como uma posição de felicidade, não é nós que colocamos. Eu me lembro que tem muito tempo eu fui viajar para uma vila de pescadores, era bem rudimentar ainda, hoje em dia não está mais tanto, mas era na época. E tinha umas lojinhas com artesanatos, uns restaurantezinhos com umas pousadas, um negócio bem terra batida, o chão não tinha asfalto, não tinha nada, tinha que subir uma serrinha, descer uma serrinha, passar com um carro por cima de um riacho para chegar na tal do vilarejo lá. Mas tudo bem, tudo muito bacana, tudo muito simples, você desliga um pouco dessa loucura do dia a dia da cidade, não é ser muito luxo, mas com conforto. E aí eu fiquei pensando, eu cheguei lá e fiquei pensando, como é que esse pessoal gera renda? Porque do que eles vivem aqui? Não é? Porque se tem um feriado ou se tem verão, tem renda, tem turista, não é muita gente, mas vende aqui uma Coca-Cola, vende uma caipirinha, ganha um dinheiro, vende um PF, mas e quando não tem nada? Como é que esses caras conseguem se manter? Coitados, né? Porque deve ser uma situação difícil, eu pensando isso comigo. Aí eu passei na frente de uma loja, que na época minha namorada queria comprar uma canga, ou sei lá o que ela queria comprar lá na loja, aí fomos lá na tal da loja, aí eu vi uma plaquinha lá escrito, fui dar um mergulho e volto daqui a 1 hora. Aí depois eu vi quem é o sofredor, e eu pensava, olha, muitas vezes eu não almoço, meus amigos não almoçam, não jantam, comem um lanche, porque tem que ficar madrugada virando, trabalhando. Esse cara aqui dorme, sob a luz do luar, ele está cansado, ele vai dar um mergulho e já volta. Quando que a gente, que posição é essa de felicidade que eu acho, que a minha visão ali, naquela época, mais materialista, era verdadeira, né, e não a dele. Qual? Qual? Não, mas só porque ele foi dar um mergulho, ele tá parado? Ah, não, o cara do mergulho? Não, mas você não sabe se ele faz algum trabalho de caridade depois do mergulho? É, qualquer um. Aqui também. Eu tá trabalhando o dia inteiro, não fazer nada para ninguém, só para mim, eu vou fazer o quê? Nada. Mas nunca tá estacionado, tá? A gente tá sempre caminhando. Tem... E olha só, interessante. A gente não sabe da vida dos outros, né? A gente acha que está ajudando, às vezes. Pergunta primeiro, né? Posso pôr uma porta aqui? E ainda que a pessoa fique parada, esse negócio, não está evoluindo. Evolui menos, mas evolui porque a lei é natural. Não tem nada que a gente possa fazer. Se a pessoa ficar parada, olhando para a porta o dia inteiro, ou na janela, só tomando conta da vida dos outros, está evoluindo? Está evoluindo. Porque ela vai ficar olhando ali, alguma coisa ela vai aprender com aquilo. E vai vir uma situação que vai fazer ela sair daquela janela. Vai fazer sair da janela, não tem jeito. Isso a gente sabe, né? Todo mundo aqui já viveu isso tudo, todo mundo já viveu. Tava lá na maior tranquilidade, de repente veio um terremoto, maremoto, tirou tudo do lugar, quando viu, o que é isso? É a vida. Sim, pode estar muito mais... É exatamente o que ele falou, está muito mais adiantado do que... Claro. Sim.
Porque, geralmente, essas pessoas que vivem assim em lugares assim bem simples, umas ajudam as outras. Sim. É quase uma família, né? E ficam Isso tem- cantando ali as coisas da natureza, contemplando, nada mais é do que o Francisco está fazendo. O cara que está ali olhando o mar e vendo o peixe voar e não sei o quê. Ele, de certa forma, está se integrando ali com a natureza. É claro que, a par disso, né, ele pode fazer alguma coisa produtiva para alguém naquela própria comunidade. Vamos supor que for, sei lá, trabalhar na própria vendinha que ele estava trabalhando ali, ele estava ajudando alguém, a ele mesmo, ganhar um dinheirinho, tirar um troco, plantar lá uma alface, ou ser recepcionista numa pousada. Ele está ajudando de alguma forma ali. Porque hoje está na moda aquela coisa de autossustentável, né? Você planta, É. come, pega o seu lixo, né? Isso tá... É. Exatamente, tá vendo? Sem pensar, ele virou até alvo aqui da nossa... Estamos falando aqui, olha que tem anos, isso deve ter uns 10 anos, e a gente está aqui falando Dele. ainda desse Ó. sujeito lá. Tá vendo também, só como né? ele está evoluindo? Acho que foi, Tati. Vamos guardar esse slide. Meus amigos, eu acho que agora já deu para a gente fazer a prece e não entrarmos aí pela hora da palestra, né? Alguém se habilita a fazer a prece final? Não, quer fazer? Tá. Senhor Jesus, Mestre amado, querida irmã Joana, espíritos bondosos que nos orientam e nos sustentam, pedimos que fiquem conosco, agradecendo por todos os ensinamentos, por esse tão querido Francisco, que nos traz tantos ensinamentos e tantas lições. Que possamos usá-las, Senhor, nos nossos dias a dias. Fica conosco, graças a Deus.